Senhor Deus, e fortalecendo o espírito, Deus, fortalecendo a fé. Que o teu povo, Senhor Deus, tenha fé robusta, a fé inabalável, a fé, Senhor Deus, que remove montanhas, a fé, Senhor Deus, que traz a existência do sobrenatural para o natural. Deus, usa, Senhor Deus, a tua filha, no nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Quero ler com você Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Santo e bendito, aleluia. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus! Deus é maravilhoso, Ele está em nossas vidas. Ele é Deus de amor e Deus de bondade. Deus sempre quis se relacionar com o ser humano, por isso que nos fez a sua imagem e semelhança. Aleluia. Estamos aqui em Juízes, capítulo 16, verso 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora, só por esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre eles, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos do que matou na sua morte, do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no em Zorá, e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele em Israel 20 anos, em nome de Jesus. Sentemos e glorifiquemos ao Senhor, pois Ele é Deus de fidelidade, Deus de graça. Estamos no nosso 10º dia de campanha, aleluia. Estamos consagrando hoje o mês de outubro. E eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Antes de derrubarmos muralhas externas, precisamos vencer fortalezas internas, aleluia. A semana passada eu falei para você sobre a dificuldade do profeta Elias.
porque ele havia vencido os profetas, os falsos profetas de Baal e de Azerá. No Monte Carmelo, Deus manifestou a glória dele com poder e majestade, e toda Israel viu que só existe um Deus, aleluia, que só existe um poderoso, santo e excelso, o único Deus Yahvé, o grande El Shaddai, o todo-poderoso. Só que saindo desse evento tão grandioso, Elias, ele se esconde em uma caverna porque ele temeu, sentiu medo da ameaça da rainha Jezabel. E eu havia chamado a sua atenção sobre o fato de que Elias tinha vencido aquela grande batalha do lado de fora, mas não conseguia vencer as fortalezas que estavam dentro dele. E eu e você não somos diferentes. Eu e você não somos em nada diferente de Elias. Tanto é que Tiago diz que nós, assim como Elias, vítimas, cativos pelas próprias paixões humanas, ainda assim foi usado poderosamente pela mão do Senhor, aleluia. E eu trouxe para você hoje a história de Sansão, e você conhece. Você sabe o repertório da história dele, você sabe o que aconteceu. Por isso eu quero falar para você de um campeão que perdeu para si mesmo. Eu não sei se você consegue entender, mas Sansão venceu grandes batalhas do lado de fora, mas perdeu para si mesmo. Não conseguiu vencer as fortalezas que estavam nele. Não conseguiu vencer as batalhas internas, os conflitos internos. Sansão não conseguiu. E aqui está o desfecho da vida de Sansão. Ele foi um campeão, sim, mas ele não pôde vencer o seu maior inimigo, a si mesmo. O homem muitas vezes consegue controlar as coisas que estão do lado de fora, mas não consegue ter domínio próprio, não consegue controlar as suas paixões e os seus impulsos carnais, se tornando assim escravos de si mesmos. Quantas pessoas você já viu tão talentosas? Pessoas com grandes talentos e dons, mas que por causa do vício, por causa da vida desregrada, acabou sucumbindo e acabando como um Zé Ninguém. Nós poderíamos citar vários nomes aqui. Pessoas que, por exemplo, grandes cantores que a gente conhece, que nasceram no coral da igreja e terminaram queimando no inferno, porque se desviaram da presença do Senhor, porque não controlaram as suas próprias paixões. Sansão, irmãos, era um grande talento desperdiçado. E nós vamos vendo que ele foi derrotado por si mesmo. Em Juízes capítulo 16, versículo 1 está escrito aí: e foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher. Que tipo de mulher que ele viu? Prostituta. E entrou com ela. Então Sansão continuamente vivia querendo satisfazer os desejos da sua carne. E é muito triste quando você lê a história de Sansão. É muito triste quando você vê o grande poder e a majestade com que Deus usou a vida daquele homem. É muito triste você ver que Deus planejou grandes coisas para aquele homem, mas ele preferiu jogar tudo que Deus planejou para ele fora e viver as vontades e as paixões humanas. Eu quero chamar a atenção para você dos deslizes de Sansão. São muitos. São muitos. E eu trouxe alguns para você. E nós vemos aqui em Juízes capítulo 14, versículo 1 e 2. Alguém quer ler para mim? Juízes capítulo 14, versículo 1 e 2. Sim, Sansão se rendeu à cobiça dos seus olhos. Em Tina viu uma mulher linda, mas não era para ele, porque vinha de uma nação inimiga, vinha de uma nação em que Deus detestava, vinha de uma nação onde Deus tinha
trago Sansão para defender o seu povo contra esta nação. Literalmente, Sansão casa-se com a filha do inimigo. Era uma linda mulher, mas era uma filisteia, e quis casar com ela. E chegou diante do seu pai e disse aos seus irmãos que queria casar. E seu pai, porém, e a sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, entre a nação de Israel, entre o seu povo, para que você a tome por mulher? Você quer filha de um incircunciso? Você quer alguém que não tem aliança com o Deus Todo-Poderoso? Quando Davi chega ali na guerra para levar pão e queijo para os seus irmãos, e ele vê aquela batalha acirrada, onde aquele gigante vive comprimindo a mente do povo, vive comprimindo e assolando a mente dos soldados de Saul, batendo com a sua lança forte, fazendo aquele som forte naquele vale, chamando o exército tremendo de medo diante daquele gigante. A indignação de Davi era tanta que ele chega: quem é esse incircunciso para se opor com o povo de Deus? Quem é este que não tem a aliança com Deus e quer prevalecer? Quem é este que não tem a bênção de Deus e quer triunfar? Quem é este que não é servo do Deus Altíssimo e ainda quer oprimir um servo de Deus? Presta atenção no que eu vou dizer para você: nenhum incircunciso, nenhum filho de filisteu pode prevalecer e oprimir um servo de Deus. Não pode, em nome de Jesus. Tem que ser repreendido, expulso. Não tem autoridade para oprimir um servo de Deus, porque nós servimos um Deus que é poderoso nas batalhas. Nós servimos um Deus que é santo, aleluia, e poderoso. Mulher dos filisteus. Irmãos, Deus abençoou Sansão, revestiu ele com o poder do Espírito Santo. Você pode ver aí em Juízes 13, versículo 24. Depois teve uma mulher um filho chamado pelo nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Irmãos, quem tem a bênção de Deus como aquele homem tinha? E o Espírito do Senhor o começou a impelir quanto em quanto para campo de Dan, em Zorá e Estaol. Deus começou a revesti-lo de poder. Juízes 14, versículo 6, 19. Juízes 15, versículo 14. Está aí a manifestação do poder do Espírito Santo sobre a vida de Sansão. Mas ele cometeu vários erros fatais, que o levou ao fracasso espiritual, que o levou a um desfecho trágico aqui, como em Juízes 16, a sua morte física. O primeiro erro dele fatal foi não considerar a palavra de Deus. Abra o seu coração nesta noite, não o endureça, como fizeram os antigos lá em Meribá. Não endureça o seu coração, se quebrante diante do Senhor. Saiba que existe uma palavra, e essa palavra é do Deus Altíssimo. Os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus permanece, aleluia. A palavra de Deus é viva, santa e eficaz. Quando ele disse haja luz e houve luz, com a sua palavra ele gera, tira do nada e traz à existência o que ele almeja. A Bíblia diz em Isaías que a palavra dele é lançada e não volta para ele antes que tenha cumprido o seu propósito. Jeremias está escrito que ele vela, oh aleluia, ele vela, ele tem cuidado, ele fica vigilante, atento para cumprir a palavra dele. Eu disse aqui outro dia para você que Deus fala, ele é Yahvé Davá, é um Deus que fala, é um Deus de palavra. Cantamos aqui ainda, ele é fiel, e não depende de nós, é porque ele é atribuição comunicável dele para o ser humano, a fidelidade, aleluia. Um erro que começou foi desprezar a palavra de Deus.
1 Samuel capítulo 15 diz que Saul desprezou a palavra de Deus. E Deus o desprezou. Lembra que eu falei isso para vocês? Faltou interesse de Sansão pela palavra. Faltou respeito aos mandamentos de Deus. Ele desprezou. Ele deixou. Ele se desconsiderou, ele desrespeitou, ele ignorou a palavra de Deus, os preceitos de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus. Ninguém que olha para Deus e cospe em sua palavra é digno da presença do seu Santo Espírito. Lucas capítulo 6, versículo 46 diz que eu e você não podemos dizer que Jesus é o Senhor das nossas vidas se nós não obedecemos o que Ele nos manda. Porque você diz que eu sou o seu Senhor se você não obedece o que eu te mando? Então não temos essa autoridade, não temos essa competência. E a lei era: não tenha casamento misto. Êxodo 34, quando eles entram na terra, Deus já avisa: não se misture com os povos que estão lá. Porque numa coisa Josué falhou, era para exterminar todos os povos que estavam em Canaã, e ele não fez. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça, porque lá na frente você vai entender por que Ele mandou você fazer. E se você não fizer aqui o que Deus mandou, quando você vê lá na frente, ficou a consequência. Como diziam os antigos, o rabicho fica para trás. E aí acaba que nós tomamos resultado das consequências da desobediência. Então em Êxodo 34, no versículo 16, Deus fala: não quero casamento misto. E uma das ruínas de Salomão foi casar com mulheres de outras nações. Era a lei do Senhor. O Senhor, quando tirou o povo do Egito, falou: eu não quero que vocês multipliquem cavalos de guerra. Deus deixou essa ordem para Salomão também. Mas não bastava ainda ter cavalos, e cavalos caríssimos, e cavalos preciosos e valorosos. Tanto é que em Cantares de Salomão, ó, Paulo, um poema aí para sua mulher. Isso, abraça a mulher. Fala para ela assim: os seus cabelos são mais lindos que as crinas das éguas de Faraó. Salomão falou isso para Sunamita, que os cabelos dela eram mais lindos do que as crinas das éguas de Faraó. Imagina a crina da sujeita, né? Que lindo, deve ser aquele cavalo. Mas Deus falou que não era para ter. Salomão ignorou a ordem de Deus, e ele tinha. E não bastava ter os cavalos, ele ainda tinha cavalos vindo do Egito, do povo de onde havia escravizado os seus antecedentes. E não bastava ter cavalos, e cavalos egípcios, ele ainda casou com a filha de Faraó. Olha quanta desobediência. Por isso que Salomão declinou completamente. Mas não é sobre Salomão que nós estamos falando. Estamos falando do casamento misto de Sansão. Estamos falando de que Deus, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3, diz que não era para se aparentar com elas. Só o seu Antônio está solteiro? Está solteiro, Diego? Está solteiro? Então, vocês não vão casar com ninguém que está lá fora. Não. Porque qualquer convívio íntimo com as filisteias lá fora vai trazer para vocês consequências que acabarão com a separação de vocês com Deus e a santidade que Deus tanto quer para vocês. Porque se vocês querem um companheiro, uma companheira, tem que orar ao Senhor. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês gostam daquele barulho de dobradiça assim, olha? Diz que mulher rixosa, mulher que reclama. Você conhece alguma mulher que reclama? Reclama. É igual goteira. Aí você corre o risco de arrumar uma mulher chata, que tudo reclama. E aí no fim quem vai sofrer é você mesmo. Então o Senhor, ele fala que no caso de Sansão, o casamento misto era completamente proibido. Deus, ele não quer nem que a gente tenha amizades íntimas com alguém.
que nós tenhamos aí fora pessoas que não são do nosso meio, para compartilharmos as nossas dificuldades, as nossas debilidades, os nossos problemas, amizades realmente íntimos. Então Sansão, ele ignorou a palavra de Deus. Ele não fez caso dos ensinos do seu pai. Ele não fez caso dos ensinos da sua mãe. Juízes capítulo 13, versículo 5. Olha aí o que está escrito. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, cuja a cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, não é nariz não, viu? Nazireu de Deus, e o ventre ele começará a livrar Israel. Será nazireu de Deus desde o ventre, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Deus queria para Sansão uma vida diferente. Ouça o que eu estou te falando. Deus quer para você uma vida diferente. Se nós fizermos sempre as mesmas coisas, vamos ter resultados diferentes? Tem como? Einstein diz que se nós fizermos sempre as mesmas coisas, é loucura tentarmos um resultado diferente. Se quisermos um resultado diferente, nós temos que ter outras atitudes. Quer ver um exemplo? Junto a eu e os companheiros aqui, todos esses companheiros, aí vamos encher a barriga de pizza, de picanha, de bastante refrigerante. Tem como emagrecer? Não, mas semana que vem de novo a gente se reúne, os companheiros, vamos de novo comer pizza, churrasco, maionese, vai dando glória, frango assado com bastante batatinha. Aí a gente quer emagrecer. A gente vai conseguir emagrecer? Não. A gente vai começar tendo que tirar as balinhas, os docinhos, né? Para conseguir ficar fitness. Tem que ter uma ação diferente para um resultado diferente. E é isso que o Senhor está falando aqui. Ele chamou você para ser santo e irrepreensível. Ele chamou você para ser usado poderosamente pela mão dele. Ele chamou você para ser cheio do Espírito Santo. Ele disse que em nome dele você expulsaria demônios, você falaria novas línguas, você curaria enfermos, você seria abençoado pelo mal, mas não sofreria danos, que é o caso da serpente do veneno. Mas como é que você vai viver as maravilhas e a glória de Deus se não lê Bíblia, se não ora, se não jejua, se não santifica? Não tem como. Não tem como. Deus queria que Sansão fosse um notável exemplo e testemunho para o povo. Está escrito em Juízes 13. A diferença entre ele e Moisés, que nós vemos no texto de Hebreus 11, 25. Alguém quer ler para mim? Hebreus 11, versículo 23, 24 e 25. Aleluia! Glorifique o Senhor, pois Ele está aqui. Ele está falando com você. O Senhor está falando com você. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Sim, 24. Pode ler, 24. Cinco. Presta atenção no versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Moisés escolheu ser maltratado junto com o povo.
Moisés escolheu sofrer junto com o povo. Ele precisava? Não, mas ele escolheu. Ele não abandonou o povo. O povo recusou servir a Deus, acreditar na promessa, mas ele teve que retornar todo o deserto e mais 40 anos ficar sofrendo com o povo. E olha que ele sofreu. E a Bíblia diz que ele era o mais manso de toda a terra. Eu estou querendo chegar nessa linha do mais manso. Estou a fim de ficar bem mansinha, igual Moisés. Mas só que ele ficou tão bravo que ele perdeu a bênção uma hora dessas. Então você toma cuidado, porque o inimigo, para tomar a sua bênção, é rapidinho. É no instalar de dedos. Então ele preferiu sofrer com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo, ter gozo com o pecado. Sansão não. Sansão, ele não quis servir a Deus. Ele preferiu o gozo do pecado. Ele preferiu a diversão. Ele preferiu ter aquele prazer de pecar continuamente. E todos nós temos esses momentos. Presta atenção. Nenhum de nós aqui está isento de pecar. Nenhum de nós estamos aqui, liberados completamente de cair no erro. A todo momento temos essas escolhas. E essas lutas, elas são contínuas. É a luta da carne contra o espírito. A luta está aí dentro. Ou você acha que você está livre? Você acha que só recebeu Jesus na sua vida, desceu as águas e está tudo bem? Não. É uma luta diária. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7 que é uma luta contínua. Ele esmurra o corpo dele todos os dias e traz cativa a vontade da carne dele. Aleluia! Gálatas capítulo 5, versículo 17, fala sobre a ação do Espírito contra a carne. Fala justamente sobre esse conflito no interior que envolve cada um de nós. Esse conflito que resulta entre você ser escravo ou você ser livre do pecado. Esse conflito que faz com que você seja submisso às inclinações malignas da minha e da sua carne. Esse conflito que faz você voltar a ser escravo do pecado, servo de Satanás. Esse conflito que permite com que você, dependendo das suas escolhas, você seja submisso e cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor é muito clara. Diz que o campo de batalha está aqui dentro de nós. Quero ler para você Marcos capítulo 7. Presta atenção aqui, por favor. Jesus está falando isso. Eu já li isso para você outrora, mas eu quero ler de novo. Jesus fala assim em Marcos capítulo 7, verso 21. Porque do interior do coração do homem, de onde? Do coração, do interior, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, o engano, a dissolução, a inveja, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem e contaminam o homem. Você sabia que tinha tanta coisa ruim aí dentro? Você sabia que o seu coração era peludo desse jeito? Ruim? Então nós não podemos dizer, aquela pessoa tem um coração tão bom. Não. Então a gente está fazendo Jesus de mentiroso, porque a Bíblia diz que todo o coração do homem, o interior do homem, sai todos os males. E esse conflito vai continuar até o dia em que você partir daqui na glória celestial. Quero pontuar para você, coração na Bíblia é o seu intelecto. Da sua mente saem os pensamentos promíscuos, as prostituições. Você maquina na sua mente que você vai matar alguém. Me tirou do sério, se eu pudesse eu matava aquele cidadão, já pensou? Os homicídios, o furto. Meu marido der bobeira, eu pix na minha conta. Os furtos, a avareza. Não vou dividir nada com ninguém, é meu, eu ganhei, é meu e ponto. Não divido.
avareza, a inveja. Nossa, mas a crina da irmã tá tão linda hoje. Eu vou passar aquele produto também no meu cabelo para ficar com a crina igualzinha dela. A inveja, a dissolução. Chego na irmã e falo... Você vê que é barulhinho de cobra, né, gente? Queima ela, Jesus. Suas emoções. Você olha aquela mulher bonita no TikTok e fala, oi, em casa não é assim não. Credo. As emoções, o desejo. Lá em casa, hein? E olha e deseja. Jesus fala que já adulterou. Já adulterou. A sua vontade, mas a minha vontade é de pegar pelo pescoço e ver meio palmo de língua para fora. Vontade. É o que Jesus está falando. As nossas mentes, a nossa emoção, o que nós desejamos, a nossa vontade está totalmente corrompida pelo pecado. Estamos dizendo isso ainda e usando o exemplo de Sansão. Sansão decidiu liberar tudo isso e fazer tudo o que agradava a ele. Era um nazireu, era um separado. Ele encostou em morto, ele bebeu vinho, ele se prostituiu, ele fez tudo o que ele queria. Ele atendeu os seus desejos, mas desagradou a Deus. Visando as vantagens, ele menosprezou os mandamentos de Deus para a sua vida. A vida de Sansão é um alerta para nós. Vocês viram o desfecho dele, que triste. Olhos vazados, cego, humilhado. Porque o diabo ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E o plano dele é realmente nos humilhar, nos expor, nos matar, nos destruir. Temos lições importantíssimas na vida de Sansão. Nós falamos em derrubar muralhas do lado de fora, mas o nosso maior inimigo está aqui dentro. Vocês sabiam que o maior índice de prostituição e pornografia está dentro da igreja evangélica? E principalmente no meio dos pastores? Vocês sabiam que tem um alto índice de pedofilia vinda dos pastores? O mal está dentro da igreja de Deus. Mas não é porque não pode estar, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes. Mas o erro todo está, sabe aonde? Onde a gente não quer conserto. Porque Jesus fala que a gente tem que vir como está, mas tem que deixar o Espírito Santo trabalhar para ser mudado, para ser transformado e regenerado. Paulo nos adverte em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, que Deus não nos chamou para a impureza, mas Deus nos chamou para a santificação. Com a história de Sansão, nós podemos aprender, tanto com os erros dele, quanto com os seus acertos. Que Deus possa sempre nos guardar do pecado, que o Senhor possa sempre nos proteger, porque esse pecado nos rodeia de perto. Corra com perseverança e prossiga para o alvo da soberana vocação que o Senhor tem proposto para você, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Presta atenção. Temos condição de vencer batalhas externas, mas na verdade a gente começa a olhar aqui dentro. O problema está dentro de nós. Amém, irmãos? Começa a pensar em você mesmo. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos julgar, porque quando nós nos julgamos, Deus não vai precisar nos julgar. Esse domingo nós teremos ceia e é necessário que você já comece a colocar sua vida na presença do Senhor. Em nome de Jesus, que a graça e a paz de Cristo esteja com você.